Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Galera, e o programa de hoje está imperdível. Eu estou aqui com um grande amigo, um empresário, um cara que a gente começou e passou, digamos, numa geração semelhante. Começamos negócios juntos, trabalhamos ali com CLT, começamos a desenvolver negócios juntos e hoje eu tenho a honra de trazer ele aqui, Gustavo Elero. Tudo bem, Gu? Fala, Marcelo. Prazer enorme estar aqui. Se eu dizer uma coisa, a gente se conheceu na beira do campo, cara, nos alambrados, o futebol sendo a vida, né? Lá, você como repórter, né, da TV+, uma emissora regional, eu já com a minha empresa, trabalhando como assessoria de imprensa e time de futebol, e ali o futebol foi o que deu aquela unida, né? Conexão, né? Cara. Sem dúvida. Gustavo, para quem não conhece, o Gustavo, ele é o CEO da Insane Agência. É uma agência que trabalha em São Caetano, uma das principais ali da região, referência na região do ABC. O Gustavo tem uma história empreendedora muito legal e inspiradora, e por isso que ele foi um convidado do dia de hoje, porque eu entendo que nós, empreendedores, se conectamos muito com pessoas como a gente, na nossa realidade do dia a dia, que é o grande propósito desse podcast. Então, Gustavo, queria que você falasse um pouquinho do seu início de carreira, antes da parte empreendedora, mas explica um pouquinho quem é o Gustavo, da onde ele veio, para a gente depois temperar isso. Não, legal. Hoje eu sou, como você mesmo falou, sou Gustavo, sou head de estratégia da Insane, né? Hoje nós somos uma joint venture Insane com a Gax Brasil. E é uma agência de marketing focada, que leva a estratégia realmente à frente. A gente tem nossa metodologia própria estratégica, nossa metodologia própria de branding. A gente trabalha num pilar, né, de marketing, branding e comunicação. Então, assim, é como se fosse uma consultoria com a agência. Então, felizmente bem estruturada, né? Ela é fruto de uma fusão. Então, assim, hoje, para chegar ao que nós somos hoje, né, como você também apresentou, referenciados na nossa região, teve aí muita ralação, né, muita grama pela frente, né? Literalmente, a grama começou lá no futebol, talvez. Literalmente, e a minha vida empreendendo, na verdade, ela foi muito custosa, né? Eu não vim de uma família de empresários, né? Empreendedor assim, mas empreendendo cada um na sua vida, nas empresas que faziam parte, mas ninguém como dono de um projeto. CNPJ. De um CNPJ, né? Eu acho que eu não vou generalizar, né? Acho que como a grande parte da maioria das famílias do ABC, né? Eu tenho muito orgulho em falar que eu tenho o DNA da região do ABC, né? Que assim, minha família ela veio do interior, trabalhava com agricultura ali, familiar, né? Então, na parte a geração do meu avô, quando eles vêm, os meus dois avós, duas partes, né? Vêm pro grande ABC e a partir daí eles se recolocam, né? Começam uma nova vida, porque nas empresas, né? Na metalurgia, que estruturou o ABC para o que a gente conhece hoje. Histórica, né? No ABC. Histórica. E eu tenho muito orgulho, né, de falar que essa é a minha raiz, né? É uma raiz de trabalho, é uma raiz realmente de determinação, né? E de toda a minha família. Foi o que forjou a minha família, o que forja também o que eu sou hoje, a minha base. E eu faço parte aí da primeira geração, eu e meus primos, da primeira geração de profissionais que se formaram na faculdade, né? Então, até então você tinha ali um trabalho muito técnico, né? Conseguindo se colocar na metalurgia, como eu falei e tal. E aí eu faço parte dessa primeira geração que vai para uma faculdade, que tem essa oportunidade, né? E eu escolho justamente o quê? A comunicação, o jornalismo, né? Um pouco sem saber como isso ia acontecer, um pouco sem conhecer, na verdade, né? Acho que você também, a gente tem praticamente a mesma idade, coisa, né? Gustavo? Então você sabe quando você escolhe, na verdade eu não sei como que você chegou, na verdade, como jornalista ali, que você fez faculdade de jornalismo também. A primeira foi. Então a minha primeira graduação foi em jornalismo, mas no meu caso eu não tinha muita noção do que era, né? Do que fazer, do que acontecer. E foi quando eu comecei a conhecer o mercado e vi que eu não ia me encaixar muito bem na estrutura do mercado, apesar de achar que foi a melhor graduação que eu tinha para fazer, porque o jornalismo ele ajuda você a ter um senso crítico muito
apurado. Escrever bem, ler melhor, falar bem. E um raciocínio muito bom. Né? Ensina você a ter o senso crítico. E uma coisa que eu levo pra minha vida até hoje, e que eu bato muito nos negócios que eu faço parte, é a sua capacidade do quê? De questionar aquilo que você está vivendo, para quê? Para buscar uma evolução, não simplesmente se conformar com aquilo. Então o jornalismo ele me permitiu isso. Ele me permitiu aprender a ter um questionamento, não um questionamento que seja negativo para travar alguma coisa, travar um pensamento, travar uma evolução. Pelo contrário, um questionamento que te ajuda a realmente a buscar uma outra informação, a buscar um outro lado, ver os dois lados, que é o que o jornalismo ele prega, né? Deveria, né? Deveria, mas foi o que realmente ali eu comecei a ver que o mercado do jornalismo não fazia muito, eu não conseguia não que eu não conseguiria me inserir, não era o que eu queria. E aí a partir aí do segundo, terceiro ano por aí, eu comecei a buscar formas de abrir minha própria empresa dentro daquilo que eu estava aprendendo. Assessoria de imprensa, tal. Busquei ali, tentei abrir, antes de abrir minha primeira empresa, tentei ali uns 2 negócios, né? Só que você sabe muito bem, você já teve muitos sócios, né? E quando você empreende, quando você vai abrir uma empresa, não adianta você abrir achando que você vai fazer o trabalho como se fosse um funcionário, no sentido de só vou fazer a sua função, a minha função. Você vai fazer de tudo, você vai desenvolver, então você tem que ter um pensamento de que você está investindo naquilo para ganhar lá na frente. Então ali as 2 primeiras vezes que eu tentei acabou não dando certo, não deu match, nem saiu do zero, vamos dizer, nem pivotou a ideia, né, direito. Até que depois que eu me formo, ainda olhando para colegas de faculdade ali, eu abro minha primeira empresa, minha primeira agência que em 2009, fim de 2009, chamada Incomum. E foi aí que também a gente se conheceu, porque meu primeiro cliente foi um time de futebol. São Bernardo, que quase subiu para a Série B esse ano. Sim. Tava na Série C, quase subiu para a Série B. Aliás, mandar um abraço para um cara que eu acho que ele fez um trabalho muito bom no São Bernardo, que foi o Roberto, né, da Magno. Eu acho que ele... Ah, sim, depois que assumiu. Ele fez um trabalho sensacional, o time chegou no Paulista, chegou bem, subiu para Série C, bateu na trave de subir para a Série B. Cara, trabalho sensacional realmente. O cara realmente é conhecedor de futebol, um amigo, cara. Um cara que eu gosto dele no sentido de vez em quando eu tenho algumas dúvidas sobre futebol e ver algum jogador, alguma coisa, era um conselheiro, alguns negócios que apareciam. Um cara que eu realmente tenho admiração pelo Roberto. Aliás, falando em empresário, cara, esse cara tem banco, tem... cara, tudo que você pode imaginar, o Roberto tem. O cara muito à frente. Sensacional. Eu não conheço ele, mas... Tem um time muito bom com ele. Só de ver, né, na verdade, toda essa gama que você falou é perceptível, que tem uma capacidade de gestão ali, um desenvolvimento muito impressionante, profissional, legal. E só de olhar o time, né, como eu trabalhei, eu sempre acompanhei, né, o São Bernardo. E você vê o salto que dá de desenvolvimento, né? Uma gestão profissional mesmo. Uma gestão muito profissional. E você vê que o fruto vai foi por detalhe que não subiu agora. Foi até a última rodada, perdeu de 1-0 num jogo extremamente adverso. Sim. Né? Muito adverso. E então, tenho certeza que a gestão vai continuar fazendo o São Bernardo subir aí. Mas foi ali que a gente se conheceu. Sim. Foi ali que a gente começou a trabalhar junto, né? Mas era muito engraçado aquela época. Nossa, nem fala ali, vendo o time. Os dois muito novos, assim, né? Era uma experiência totalmente diferenciada, né, Gustavo? Você vivenciar o... Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Um dos motivos que eu fui trabalhar na assessoria de imprensa, acho que a gente nunca falou a respeito disso, foi a tua influência, velho. Caraca. Eu era, só para vocês entenderem o contexto, eu era repórter de um canal de televisão, da TV Mais na época. Dos bons, né? Diga-se de passagem. Muito bom. Sei lá se eu era bom, mas eu gostava. Posso falar. Eu atendia todos, né? Mas eu me relacionava bem com a galera, costumava respeitar, ter essa relação muito boa com os assessores. Cara, o Gustavo me fez, cara, ver a assessoria de imprensa como uma grande opção no meio do futebol. Porque você falou sobre jornalismo. Eu fui estudar em jornalismo porque eu era completamente apaixonado por futebol. Meu sonho inicial era ser jogador. Tentei até os 14, 15 anos e que não ia dar muito certo. Eu adorava narrar jogo de várias, essas coisas eu narrava. Falei, pô, um dia eu vou ser comentarista. Meu sonho sempre foi ser apresentador, comentarista, alguma coisa. E fui pra linha de futebol. Só que quando eu achei o futebol ali, cara, salários
cara, assim, as propostas eram indecorosas, digamos assim, né? Salarial era muito difícil. E aí eu entendi, na assessoria de imprensa eu ia conseguir trabalhar no futebol, ter aquela relação. Foi quando eu fui pro São Caetano, né, alguns anos depois. Mas Gustavo foi uma grande referência, cara. Um cara que me tratava super bem, tinha um respeito muito grande dos atletas, isso é muito legal, do Luiz Fernando também, que você trabalhava na época. E aquilo me inspirou, cara, a procurar anos depois. Você falar assim, cara, pô, que negócio legal que é. Cara, bacana, legal saber isso e é legal ter esse retorno. E assim, eu não fazia nada mais do que agir com as pessoas como eu gostaria que elas agissem comigo. Sim. Enfim, de maneira respeitosa, claro, dando a opção para todo mundo fazer o seu trabalho, né? E eu vou falar uma coisa aqui. Eu nunca gostei de assessoria de imprensa. Tanto é que a primeira oportunidade que eu tive de tirar a assessoria de imprensa do meu pool de serviços na minha agência, eu tirei porque acabava sendo um trabalho, como posso dizer, muito ingrato muitas vezes. No esporte acabava sendo um pouco diferente do que nos outros mercados. Sim. Mas eu sempre tive uma coisa muito em mim, que é o que eu sempre levei pra minha vida, levo até hoje, que é de fazer o melhor, seja lá onde eu estiver. Né? Seja lá o que eu estiver fazendo, eu vou sempre tentar fazer o melhor. E olha que assim, eu vou ser muito sincero, eu sempre, é legal, eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, mas eu sempre me achei muito mediano na vida, de verdade, assim, tipo, desde da escola tal, sempre me cobrei um pouco, assim, sempre, nunca fui o destaque de nada, assim, tipo, no desenvolvimento, ou sei lá, legal que você achava mediano, eu me achava burro mesmo, viu, cara? Olha, eu vou te falar, eu venci pelo sacrifício. Então. Não foi pelo talento, não. Mas aí vem muito do que a gente disso que você tá falando, do sacrifício e da perseverança, né? De você ser perseverante naquilo, e que algumas pessoas chamam de você ser cabeça dura ou de você ser teimoso. Sim. O fato de eu, sei lá, sempre me achar meio mediano e tal, eu sempre falo, não, eu vou chegar no ponto B que eu quero, eu vou conseguir chegar aqui. Eu fui fazer assessoria de imprensa de um time de futebol, sem nunca ter sido assessor de imprensa, porque foi o meu primeiro cliente, a primeira empresa, com 20 anos. Sensacional. Tipo, eu tinha 20 anos, meus outros dois sócios... Nem relacionamento você tinha ali, de convivência? Não, eu tinha o quê? Eu gostava de futebol, olha que legal. Nossa, sou torcedor, amo, vou pro estádio, canto, nossa, grito gol, adoro, acompanho, tiro sarro. Era isso. Mas é aquilo. Quando eu fui vender o serviço, eu vendi com convicção. Com firmeza. Com firmeza. Eu vou entregar. Como eu ia conseguir fazer isso? Não sei. Não sabia até então. Eu sabia que eu ia... Característica número 1 dos empreendedores, né? Não sabia, mas eu fui. Tanto é que meu primeiro treino do time que eu fui... eu não sabia nem quem eram os jogadores. Pra mim, tava todo mundo muito igual, assim. Aí chegou uma primeira jornalista, Cati Dias, que é minha amiga até hoje. Né? Gente boa, eu lembro da Cati, muito bacana. Cati trabalhou comigo depois na agência, muito como bacana, redatora e tal. E até hoje é uma amiga. E aí ela, eu quero falar com fulano. Aí eu virei assim, tá, você quer falar com fulano? Tá bom. Aí eu fui pro segurança, né, o David na época. Falei, cabeça, e aí, quem é o fulano? Tá ali, ó, tá daquele lado. Eu, tá bom. Tá, ó, ele já vai terminar e vai falar com você. Tipo, só que isso ficou, eu não sabia quem era, toda hora eu perguntava pro David quem era o jogador. Aí chegou uma hora que ele virou, eu vou ganhar no seu salário, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, aí nessa eu fui me desenvolvendo e buscando fazer o melhor e felizmente fiz conexões e relação com pessoas como você, como a própria Kátia, que eu acabei de citar. Rafael Spinelli, que é um fantástico, um cara que eu... Uma turma muito legal. Muito boa, Léo Lucas. Léo, muito craque também. A Bárbara, lembra da Bárbara? Bárbara Tellini, né? Lembro. Pô, a Bárbara que foi pra veículos de comunicação também grandes, né? Eu lembro que a Bárbara, eu assistia o jogo de futebol, o jogo do Palmeiras, por exemplo. E eu vi ela no campo, ele falou, eu trabalhava lá na região. Cara, tinha a Juliana Lima também, que hoje trabalha na TV Norte. Foi pra Record depois. Agora há muitos anos já, cara. Tinha um time legal lá, né? Aí que tá, Marcelão. Você trabalhou no ABC. Você não é do ABC, mas ali na verdade, perto... assim, 70% da minha vida foi ABC, né, cara? 70% da minha vida eu vivi mais precisamente em São Caetano, mas eu tive uns bons anos também em Santo André, né? Que eu trabalhei lá e tal durante o tempo de... Mas assim, São Caetano foi minha vida, assim, desde os... Eu sou da Zona Leste,
Então isso que eu lembrava, colado você ali na era Zona coladinho Leste, ali. colado, mas assim, a partir do colegial eu vou morar em São Caetano. E então assim, eu digo que a minha vida eu vivi os melhores anos, porque eu começo a jogar bola no São Caetano com 11 anos de idade, né? Caramba. Então eu fui até os 14, 15 por aí vi que não ia dar certo, que era antigo clube da Fundação, que era sensacional lá, enfim. E aí era o Sport Clube, né? Cara, era muito legal ali aquela galera. Então assim, São Caetano foi minha vida desde muito pequeno, o ABC ali, por isso que eu gosto muito da cidade. Cara, a gente vai pra lá, a gente conhece todo mundo conhece a gente, parece vereador, né? Quando vai pra lá, muito legal isso, né? Essa relação que a gente tem com a cidade. E aí, cara, a Insane, ela vem em qual momento? Porque assim, você começa com a empresa de assessoria, não era só de assessoria, uma agência de comunicação geral. Isso. Né? E aí você vira... A gente vai desenvolvendo o trabalho, desenvolvendo a empresa. Como todo empresário, como todo empreendedor que a gente conhece aqui... Muito menos informação a gente tinha naquela época, né, Gustavo? Menos. O Sebrae sempre fazia um trabalho muito bom, que eu acho que eu indico... Eu acho não, com certeza, né? Eu indico para todo mundo que estiver abrindo uma empresa hoje e não tem uma noção de gestão, que vá procurar. Hoje em dia você tem vários cursos e muito mais informação, como você mesmo falou, mas o Sebrae até hoje presta um serviço muito interessante de capacitação. Então eu cheguei, né, eu e meus outros sócios, a gente chegou a fazer tinha curso gratuito, já curso online naquela época, lá em 2009, 2010, né? O boom veio agora, mas já a gente ia atrás, buscava. A gente foi desenvolvendo a empresa muito sem saber como que era gerir uma empresa, né? E fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Porque você tá ali, eu tinha meu primeiro escritório, era uma sala como essa, que nós estamos hoje. Mas para mim, assim, acho que não só para mim, como meus outros sócios, foi o maior orgulho que a gente teve, porque a gente conquistou aquilo com o nosso suor, com o nosso trabalho. E né, eu já tive um prédio, a minha agência já foi um prédio inteiro, hoje é uma plataforma inteira, né, em um prédio comercial. Se hoje é algo grande, né, algo que eu posso chamar de meu e ter orgulho daquilo, eu passei por um local que eu tinha muito orgulho também, que era esse espaço onde a gente carregava nas costas nossas mesas para colocar e via ali, não tinha como receber cliente ali porque não tinha espaço, mas marcava numa padaria, marcava em algum outro lugar. E foi assim a empresa foi se desenvolvendo, conseguindo outros clientes por uns 5 anos, até o momento que a gente já estava como em comum, né, pegando certa relevância na região do ABC. E é importante falar que assim, o mercado das agências na região do ABC, ele é muito desenvolvido, tá? A gente tem uma questão na região do ABC, que é o fato de a gente estar muito próximo de São Paulo e muitas vezes a gente não é reconhecido como deveria, né? E muitas vezes quem está no ABC se coloca numa situação, em um patamar onde realmente se coloca abaixo do que deveria. Mas, por exemplo, as pessoas que a gente falou aqui da TV... A síndrome do vira-lata, né? Vira-lata, impostor, tudo, né? Mas, por exemplo, a gente falou aqui de pessoas que estavam em meios de comunicação, que eram extremamente capacitadas, e eu posso falar a mesma coisa do mercado das agências, né? Se eu for falar, a gente tem eu faço parte de uma comunidade hoje, tem mais de 1.000 agências e fornecedores, então assim, só ali ativamente nessa comunidade, fora os que não estão ativamente nessa comunidade. Mas espera aí, todos do ABC? Todos do ABC. 1.000 agências? Entre fornecedores, agências. Isso, a gente tem agências umas 500, por aí, 400. 500 agências no ABC, eu não fazia ideia. Entre agências que só trabalham com digital, agências que se posicionam só como publicidade, ou como a minha, que acaba sendo marketing, acaba sendo mais 360. Então, e fornecedores que vão desde comunicação visual até montagem de stand, cenografia e tal. Então, assim, você tem um mercado que é pulsante e que hoje está estruturado de uma maneira, tem uma comunidade que é a BCCom, né, que realmente faz com que os negócios aconteçam e com que a gente resgate e mostre o nosso valor, né. E como eu falei aqui fora, as agências que não fazem parte dessa comunidade, mas assim, que existe. Então assim, tem um mercado que tem uma qualidade muito boa, que presta serviço para empresas do Brasil inteiro, né? Então, quando eu chego nos 5 anos de empresa da Incomum, a gente já está numa relevância interessante, né? Ainda uma empresa pequena ali e tal, né?
mas a gente acaba conhecendo outras agências, já se movimenta de uma maneira que é um embrionário ali para uma associação das agências de comunicação, para o que viria a ser hoje essa comunidade. E nessa a gente se relaciona muito bem com outras duas agências, né? E acaba trabalhando com um cliente em comum ali, né? Tipo um cliente, as 3 agências acabaram prestando serviços para o mesmo cliente. E aí a gente acaba se estruturando em algo assim, a gente viu que a gente podia fazer algo muito maior juntos, né? E aí vem algo que eu também trago para minha vida e uso hoje, que é o quem divide multiplica, né? A gente fala muito isso, dividindo o conhecimento, dividindo uma energia positiva, dividindo uma ideia, sabe? Percentual da empresa, inclusive. Inclusive, 30, vários porcentos ali. Vários poucos por cento, porque eu ainda vou chegar aqui, mas ficamos em 7 sócios, né? Porque a gente fez a primeira fusão. Mas isso é sensacional, cara. Sabe por que eu penso isso? Eu vejo assim, os grandes empresários... Aí vai uma dica empreendedora. Muita gente me pergunta assim, pô, ter sócio é difícil. Pô, é difícil. Lógico, um relacionamento. Mas vai fazer sem sócio também. Eu nunca tive sucesso na minha vida sem sócio. Ponto. Eu sou ruim? Não sei. Mas eu tive muito mais assertividade em qualquer negócio que eu fiz quando eu tive sócio. E aí tem a energia do empreendedor. Eu acho que esse é o grande desafio. Momentos de vida, são algumas coisas que mudam, e a energia. Porque como você disse, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo ontem aqui. Então, eu precisava de um cinegrafista para trabalhar aqui no Otimize. Eu vendi pro cara o quê? Meu sonho, velho. Eu tô começando um negócio que eu quero ter 10, 12 estúdios. Falei, cara, estamos começando, tal. Contei toda a história pra ele, tal. Pô, vem aqui, vem fazer parte do time. Você mora aqui pertinho, tal horário. Ele falou, peraí, mas e as regras da CLT? Mas, cara, eu não ouvi mais nada depois que ele me falou aquilo. Cara, chama o cara pra tomar um café, pra ele conhecer o estúdio, pra ele se inteirar. Então, a primeira pergunta que o cara me faz é, mas e as regras da CLT? E as regras da CLT, vocês respeitam? Cara, assim, olha a preocupação do cara. A preocupação do cara não é entrar num projeto que vai se desenvolver, que ele quer fazer parte, que ele vai estar num ambiente extremamente colaborativo, de networking grande, que ele vai crescer profissionalmente, e óbvio que ele ia ser registrado. Mas a frequência que ele fez, as duas perguntas que ele fez foi relativo à CLT. Esse cara não está preocupado em me ajudar a montar um negócio, a participar, a ser parte. Ele está preocupado se vai cair o dia dele, o salário dele no dia 5. Entendeu? Então, esse é o tipo de cara que eu não quero, cara. É que nem como é que chama? Que é repelente. Eu quero ter repelente contra esses caras. Não tenho paciência para esse tipo de pensamento. Então, por isso que você precisa ter sócio. Porque você precisa ter algumas pessoas que, se acabar a luz, eles vão acender vela, velho. Mas vão trabalhar. E muitas vezes o que você tem é só o sonho para vender. Quando eu falo pequeno, né? Óbvio, depois que cresceu a empresa, sim. Mas quando você vai começar, é exato. Você tem um sonho para respirar por ele, velho. E... assim, é meio igual você falou, putz, ter sócio muita gente fala que ter sócio é difícil, não ter sócio é mais ainda, e assim, tudo tem seu ponto negativo e positivo na vida. Não tem como. Né? A gente chorão, cada escolha é uma sentença, é a vida, né? Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia, é isso. A gente, depois da fusão, né, que foi na época foi a maior fusão de agências da região, né? A gente se viu num cenário de 7 sócios, eu vi num cenário onde eu tinha 6, 7 pessoas no meu time e foi para 30. Uau. Então, assim, eu tinha que fazer uma gestão de tudo, eu tinha uma gestão de uma vertical, de um pilar ali da empresa. E tem um negócio que a gente sempre levou muito à frente. Nós éramos 7 pessoas totalmente diferentes, ainda somos, né? Ainda bem. Não somos ainda todos sócios, né? Isso mais pra frente da história. Mas uma coisa que a gente sempre teve foi o respeito, né, entre todos, e a gente sempre agiu democraticamente. Então, assim, numa mesa, a gente sempre deu espaço para todos os 7 falarem, todos os 7 colocarem o ponto de vista em relação a alguma coisa, alguma decisão, e realmente e abrir a votação depois, no final, democraticamente. Maioria simples, a gente decidia ali. Estou falando também de discussão para coisas, desenvolvimento da empresa, coisas de gestão. Não tipo, gente, vamos comprar o café X ou Y. Aí não, né?
Aí haja tempo no dia. Aí, nossa, Em interminável. 70 horas por dia Nossa. você consegue. Mas a gente tinha que respeitar, né? Respeitar o momento, respeitar ali a nossa reunião de sócios, respeitar a agenda, respeitar ali cada um e o ponto de vista de cada um. E isso me ajudou muito, porque você desenvolve. Não é fácil você ouvir uma opinião totalmente contrária à sua, entender que assim não é algo pessoal, é um ponto de vista daquela pessoa. Simplesmente, talvez naquele momento, igual você falou, momento de vida, conjuntura que ele foi construído, conjuntura que ele está vendo o futuro da vida dele. Ok, pode colocar ali uma posição e você vê se aquilo se enquadra para você ou não, e você coloca o seu ponto e vê se encaixa com a maioria. Sem dúvida. Né? E essa foi a tônica aí da nossa sociedade, do que veio essa Insane, né? Prestando serviço aí para empresas, como eu falei, do Brasil inteiro, fora do Brasil, né? Então a gente chegou a fazer muita internacionalização de empresas e tropicalização também de outras que se inseriam aqui, né? De marcas conhecidas como Bozano. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você pode citar algumas marcas que vocês trabalham hoje, Gustavo? Então, hoje a gente está focando muito em B2B, né? Por exemplo. Tem algumas coisas de varejo, mas como a gente ao longo do tempo foi se posicionando como uma agência, não vou dizer uma agência boutique porque eu não gosto desse termo, mas a gente foi estruturando o nosso target de clientes dentro do ticket que a gente imaginava e do grau de estratégia e de, como posso dizer, de tempo estratégico que a gente colocaria. E não dá para você ser extremamente estratégico se você tem um pool enorme de clientes. A gente não vende pela escala. Né? Vocês optaram em ter menos clientes para ter um atendimento então, assim, de melhor qualidade. Hoje eu atendo, por exemplo, a Grob, que é uma multinacional alemã, né? Ingersoll, que é de trabalho com centro de usinagens para a indústria. A Ingersoll Rand, que é uma multinacional norte-americana, que trabalha com compressores, né? 2 empresas centenárias. A gente trabalha muito conhecida na região da ABC, a Padaria Brasileira, que está entre as 15 maiores padarias do... Aliás, uma delícia lá. Tá. Ganhamos de melhor coxa do mundo esse ano. Fantástico, cara. Eu sempre gostei de lá, sempre foi uma referência. Tô ganhando nada dos caras, tá? Não é jabá, não. Ainda que fosse, mas no caso não é. Mas vamos lá. Aliás, um dia pode ser, mas não sendo, cara, adoro lá, cara. É sensacional. A experiência, quem anda ali da região do ABC tem como uma referência, que os caras fazem um trabalho muito bom. E é uma das 15 maiores padarias do Brasil. Trabalhava na rede, na TV Mais, cara, a nossa alegria é quando sai um valezinho pra gente poder ir lá na brasileira comer um negócio assim. Hoje não precisa nem cair vale, né, Marcelão? Só chegar lá e já tá livre, né? Mas era lindo, você é louco. Então, cara, e por aí vai. Empresas do segmento de luxo, como Evol, enfim, tem várias outras empresas que acabam construindo esse pool onde a gente assume o board estratégico da agência como esse parceiro que vai conseguir entender quais são os desafios da empresa, né, primeiro de tudo, né, saber, a gente não faz a comunicação por fazer, ou não faz a estratégia, uma campanha por fazer, a gente entende quais são os desafios que a gente precisa atuar. É aumentar seu share para determinado segmento, sabe, fortalecer a sua marca em determinado público. A gente primeiro entende qual é o seu desafio, qual é a sua vocação, qual que como que seu público te enxerga. Scott vai chamar além do branding, tá? É a convergência de tudo, né? Exatamente. A gente trabalha com esse tripé, marketing, branding e comunicação. Então, assim, tudo faz parte. Sim. Tudo faz parte. Hoje em dia a gente tem um público, né, que cada vez, se a gente falar dos stakeholders, né, é um público cada vez mais exigente, né, muito exigente. Então, assim, você tem que ter uma marca bem estruturada que promova uma experiência boa para o seu público, né, para quem recebe. Você tem que ter uma oferta, seja do seu serviço ou do seu produto, que seja condizente. E você precisa, para comunicar, saber quem é essa pessoa. Você não conversa com quem você não conhece. Então, como é que você vai falar com o seu público, na sua empresa, ou aqui no seu podcast, se você não conhece o público que você está envolvendo? Aliás, a primeira coisa que você tem que desenvolver é para quem você quer trabalhar. Quem é seu consumidor, né? Isso em qualquer empresa, em qualquer setor, né? Isso. Mas antes ainda, quando a gente estava logo depois da fusão, né, com um leque muito maior, a gente trabalhou Bozano,
trabalhamos com Gimba, agência off da Gimba, né, que é concorrente da Calumba. Calumba é ótimo, né? Da Calunga. Midea Carrer. Hoje a gente está com uma vertente de live marketing pela Joint Venture, tem uma Joint Venture com a Gax Brasil, com uma empresa fortalecida em live marketing. Essa sim trabalha com marcas mais conhecidas como a Midea Carrer, Premier Pet, Netshoes. Então, vários eventos a gente acaba por esse braço fazendo parte também. Mas a minha ideia tá pegando um mercado, né, cara? Os caras estão conseguindo pegar uma fatia de mercado, assim, tô impressionado com o crescimento deles, cara. Sim. Acho que o mercado no Brasil, pro segmento deles, tem crescido muito. Aí você pega tanto o Midea Carrer quanto você pega a Gri, por exemplo, que é uma outra marca também forte ali, que vem crescendo, ganhando também espaço. Uma briga grande, né? Mas você vê um mercado no Brasil amadurecendo muito para receber o que eles oferecem. Isso é muito interessante, né? O desenvolvimento do nosso mercado que recebe que recebe o que é gerado. Isso é muito interessante. E aí, então, Marcelo, aí é assim que a gente vem se desenvolvendo e criando a empresa, né? Criando esse universo, né, de desenvolvimento desses nossos clientes, né? E em paralelo abrindo aí vertentes educacionais, oferecendo cursos, né? Hoje a gente tem curso de estratégia, a gente oferece consultoria, né, para outros empresários, né, e não necessariamente algo cobrado, assim, a gente oferece muito algo que pessoas que nos procuram e realmente precisam de uma orientação, né? A gente está sempre ali aberto, né? O nosso propósito é ajudar empresas a fazer amigos e contribuir com o nosso mercado, né? Então, quem nos procura hoje, é normal a gente receber aquilo que você sabe muito bem, networking, relacionamento, mas falar isso é muito fácil. Agora viver, fazer e de verdade, sabe? Investir nisso, né? E sem querer nada em troca, né? Assim, sem necessariamente ser um serviço que você cobra. Sim, claro. Né? Então, a gente fica muito feliz em conseguir compartilhar esse conhecimento e compartilhar o nosso dia a dia com todos que nos procuram hoje. Vou te lançar aqui em primeira mão um projeto que eu tenho que a gente tá saindo. Cara, vai ser um hub de empresários. Parece que não pode mais usar a palavra mastermind, que ela foi patenteada, mas é algo nesse sentido, não tenho certeza, mas pelo menos eu ouvi assim. De um grupo de empresários que a gente tem uma frequência, não é nada novo, mas que a gente vai liderar isso, que a gente tem uma frequência de encontros para discutir os principais problemas das empresas, principais tendências dos mercados, então trazer alguns palestrantes, mas criar essa comunidade e dentro dessa comunidade dar também espaço para o cara participar de um programa que nem esse, para o cara expor a ideia dele, para o cara ter a oportunidade de repente de receber um investimento de alguma outra empresa, de um investidor que queira diversificar ali seu dinheiro. Então assim, é um projeto que a gente quer estruturar, a gente precisa trazer. Até hoje o Ricardo estava aqui, talvez o Ricardo é um cara muito inteligente, estávamos falando a respeito disso, Ricardo Oliveira, Rodrigo Devô, que foi outro que a gente conversou também a respeito. Então a gente vai montar um time bacana. Até gostaria que você fizesse parte desse projeto, cara. E a gente escolheu um lugar, ainda não definimos, mas assim, estamos criando. E é um projeto que eu acredito muito, que é o quê, cara? Eu sou um cara que, assim, eu já falei isso no começo, mas repetindo, o objetivo desse podcast é inspirar pessoas ao que eu chamo de empreendedorismo, de liberdade empreendedora. Eu acredito nesse contexto, eu vivo esse contexto da liberdade empreendedora. Então, para mim, eu quero sim formar pessoas que tenham isso como em mente. O que é a liberdade empreendedora? É o cara que vai ter o negócio dele e que vai, por meio desse negócio dele, ter uma liberdade de localização, ter uma liberdade financeira e ter uma liberdade intelectual. Que é o cara que ele possa tomar decisões, mas não pautadas, por exemplo, poxa, se eu fizer isso aqui o meu chefe pode ficar incomodado, então o cara se privar de um crescimento. Eu acho que o contrário, né? Então o ideal é que essa comunidade tem que ter isso. Aí a gente vai falar de fé, vai falar de empreendedorismo, vamos falar de liderança, vamos falar de cultura, vamos falar de marketing, vamos falar de vendas. Então ali o hub é para fomentar algumas relações. É um custo que a gente procura ser acessível, que é realmente com o objetivo de
integrar e fortalecer o networking. Quando você fala em networking, para mim hoje o podcast nada mais que o café 4.0. Antigamente você chamava um cara para café, hoje em dia você chama um cara que você quer estabelecer uma relação e aumentar realmente a tua conexão, você chama para um podcast, porque ali, cara, a troca é muito verdadeira, né? Você vai esquecer talvez de um cara que você tomou um café, mas você nunca vai esquecer de um podcast que você participou, da pessoa que você deu entrevista. Então eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido e eu entendo que quem souber aproveitar isso vai ter aí um diferencial competitivo muito grande no médio e longo prazo. Porque assim, para mim, relações são fundamentais. Sim. Conexões. O pessoal fala assim, pô, qual que é a minha principal função? Eu sou um resolvedor de problemas. Mas quando eu falo que eu sou um resolvedor de problemas, não é que eu resolvo todos os problemas, mas eu sei onde eu consultar na minha base para resolver situações difíceis, né? Esse é o grande contexto. Por isso que ter um bom networking, pessoas que relações valiosas que você cultiva, é tão importante na nossa vida, e não na vida empreendedora, mas para a vida, cara. Eu acho que é um ponto muito importante, né, que é você fazer uma relação, você ter esse networking, né, essa conexão que seja real. Porque se você pegar hoje, todo mundo sabe, não, eu preciso ter um network, preciso criar conexões, eu preciso criar relações. Mas eu não vou dizer coragem, mas nem todo mundo ele tem a determinação em ter esse networking olho no olho, real, né? Networking não é um ponto numérico. Nossa, eu fui em um evento e eu... Troquei 300 cartões. Nossa, quantas pessoas lembram de você? Dane-se o seu cartão, velho. Ninguém usa mais cartão, cara. Pelo amor de Deus, o que eu lembro é de quem eu conversei. Exato. É do olho no olho, é de quem eu criei a conexão real. Não a conexão de palco que muita gente olha e não utiliza, não internaliza. Né, Marcelo? A gente está falando aqui de uma relação onde a gente se conheceu em 2010. É isso aí. Estamos em 2023. E mantemos ainda a relação. Aí a gente se vê todo dia, você vem jantar na minha casa, eu vou jantar na sua casa? Não, cara. Mas quando precisa, toca o telefone e fala, cara, me ajuda nisso, te ajuda aqui, que caminho você seguiria? Isso te ajuda, que caminho você seguiria aqui? Tô nesse projeto, te interessa, tal, e assim a vida vai. E igual você falou, a vida vai e é assim, e tem que ser real a forma como você trabalha, como você precisa entender, que não é uma coisa que eu falei aqui, o quem divide e multiplica, ele é real. Eu não tenho dúvida disso. E ele tem que ser verdadeiro dentro de você, porque se não for, você mesmo vai chegar num momento que você não vai ter com quem multiplicar nada, essa é a realidade, né? Não vai dividir nada direito e não vai multiplicar nada. Então, assim, trabalhe de maneira real, não tente passar por cima de ninguém, sabe? A gente tem que parar com esse negócio de achar de ganhar uma vantagem. Cara, a vantagem é você realmente trabalhar com foco, olhando pra frente de maneira honesta. Com seus princípios e valores muito bem definidos. Muito. Né? Sabendo que se o seu colega do lado ganhar, se o seu mercado ganhar, você também vai ganhar. O seu concorrente não é o seu inimigo. Exato. Ele fortalece o seu mercado. Exato. Sabe? É isso. Entenda isso, aí a gente vai parar de ter mercados tão imaturos, ou vai parar de ficar discutindo, nossa, como efeitos externos nos atrapalham, vamos dizer assim, e vai começar domesticamente se fortalecer e se estruturar como mercado, como nação, como tudo. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Por isso que, pra mim, eu gosto muito da estrutura do livre mercado, cara, porque eu acho que o mercado ele se adapta, você tem que ter ali, óbvio, uma certa proteção social, mas muito comedida, muito bem direcionada, estruturada, mas quanto mais empresas estiverem brigando por um espaço, pode ter certeza que o mercado vai funcionar de uma forma melhor. E as pessoas se relacionam e criam opções, criam oportunidades. Então, assim, o networking para mim, muita gente fala, pô, esse cara só faz network na vida, não faz mais nada. Não, mas primeiro que é difícil fazer. Segundo, que exige você realmente falar, cara, eu preciso fazer. E terceiro, essa palavra network talvez em algum momento ela esteja um pouco desgastada, talvez em alguns momentos. Mas a verdade é o seguinte, o que para mim cara, são estabelecer conexões valiosas. O que é valioso? Que o cara, e eu sempre falo de mão dupla. O cara saber que se um dia ele precisar de alguma coisa, pô, eu não tô falando de dinheiro, tô falando assim, do cara, pô, uma estratégia assim, eu pensando em fazer isso, precisa de alguma coisa, ele sabe que ele vai poder te ligar, que você vai ajudar ele de uma forma muito... E a mesma coisa o contrário, quando o cara te ligar, você dá a devida atenção para ele. Isso é networking, né? Não é o ganha-ganha, é a estratégia do ganha-ganha. E aí,
se você tiver uma conduta, como eu posso dizer, de criação, de prosperidade, você vai gerar negócios no meio disso. Com todo mundo? Não, óbvio que não. Mas se tá até na Bíblia, né, cara? Pra você ajudar o próximo, você ter uma relação, é isso. Então, cara, mantenha boas relações, conecte com pessoas que você enxergue valor no crescimento, que eu acho que esse é o caminho, viu? E quando a gente fala de gerar negócio ou gerar conexões, tá? Muitas vezes pode parecer utópico, né? Não utópico, mas muito longe de algumas pessoas, de alguns mercados, de alguns empresários, né? Então, tipo, quando você tem uma empresa pequena, que seja um comércio, exato. Sabe, você gerar relação com o seu colega do lado, o comerciante do lado, mesmo que às vezes ele seja o seu concorrente, é interessante para vocês pensarem em estratégias que vão fortalecer ali aquela área que você vive, né, aquele momento. Às vezes você fortalece aquele local como referência daquele comércio que você, daquele negócio, aquele mercado que você está estruturando, que você trabalha hoje. Aí quem ganha? Você e ele, você e o seu colega, né? Então, assim, quando a gente fala de conexão, relação, né, tem que tomar cuidado, assim, as pessoas elas não podem achar que é uma coisa utópica, né, que é só para grandes empresários, grandes... E nem forçada, né? Muito menos forçada. É o pior ainda, né? Na verdade, acho que o grande lance do Tudo Acaba em Business é mostrar que o network ele não pode ser forçado. Essa relação é real. Real. O relacionamento é real. Exatamente. Até todos que vieram até hoje aqui são meus amigos. A gente tem uns 14 episódios, são todos amigos. Então, assim, é relação real. Os caras vêm aqui, às vezes vem empresários grandes, né? O foco, eu já disse, o foco desse programa não é para grandes empresários. O foco para esse empresário é o empresário da vida real, é o cara que eu e você que tem que acordar cedo e ter lá a sua empresa, então ele olha a gente aqui e se vê num plano de igualdade. Esse é o foco nisso aqui. E de vez em quando a gente traz algumas pessoas do meu meio de relacionamento que fazem sentido, que são empresários que tiveram também um começo de carreira difícil, foram construindo, ou que são amigos que eu acho que gera valor. Mas assim, o foco aqui é, cara, que você, um cara que nem o Gustavo, que tem uma baita história, que saiu de onde saiu, de que criou, que foi o primeiro sujeito da família a se formar, fazer faculdade, que tinha uma história muito parecida com a sua, nesse sentido. Minha mãe parou na 4ª série, meu pai na 5ª série, ou vice-versa, não é muito bem. Meus irmãos também não fizeram o máximo ginásio. Eu fui o primeiro a fazer faculdade, eu fiz 3, primeiro a se pós-graduar, então, mas a gente sabe os sacrifícios que foi, enfim. Quebrar essa barreira, esse paradigma e tal, assim, pra gente, viemos uma geração que conseguiu fazer faculdade. Felizmente, né? Felizmente que era uma coisa assim. Eu não digo nem tanto a faculdade, mas felizmente conseguiu evoluir também dentro das possibilidades que o nosso meio dava, né? Claro. Então, assim, e também, hoje eu paro e penso e eu falo, cara, faculdade... O cara olhou pra mim esses dias e falou, tem diploma disso, daquilo, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero saber que diploma você tem. Você vai passar aqui 2 dias em teste, tá afim? Eu quero ver você trabalhando. Depois do final do dia, se você me entregar tecnicamente, que eu espero que você entregue, aí eu vou entender se você faz parte do ambiente. Aí tudo bem. Agora, teu currículo pra mim, em termos de onde você estudou, que faculdade você estudou, isso pra mim não tem valor nenhum. Não é desprezando o estudo, mas eu dou muito mais valor. Por exemplo, quando eu vou contratar alguém para o estúdio hoje, para a parte técnica, o cara sabe operar a câmera, ele sabe fazer edição. Essa que é a minha preocupação. Se ele aprendeu na USP, se ele aprendeu na casa dele, o que eu tenho a ver com isso? Olha como é essa questão, né? Acho que é até uma questão geracional, talvez, né? A gente está falando aí de quando nós nos formamos ali, a gente está falando de talvez 15 anos. Você nem ia para uma seleção de trabalho se você não tivesse uma faculdade no seu currículo. E aí essa era uma condição até, a família que conseguia formar ali, né, alguém na faculdade, era um desejo, era algo tipo, não, legal, tá pra vida. 15 anos depois, estamos aqui, eu valorizo muito, porque foi um esforço familiar ali, né, e... Aí tem uma outra questão, tipo, eu fui bolsista na faculdade e tal, então felizmente eu consegui fazer valer ali. Mas hoje a gente olha e vê que realmente as soft skills, a forma como a pessoa consegue resolver os problemas, a forma como ela consegue executar aquela função é muito maior do que necessariamente o que chancelou ele, aquele curso para executar. Exatamente. Então, isso é o curioso e no meu ponto de vista, até mais um ponto de evolução, vamos dizer assim.
O Fernando, que trabalha com a gente, que é um dos sócios aqui, eu fiquei surpreso. Ele falou, eu perguntei, Fernando, onde você estudou marketing? Não fiz faculdade. O cara é um dos caras mais criativos que eu conheço, que conhece o mercado, que acompanha o mercado. Ele não fez faculdade de marketing. Então, assim, cara, você fica olhando, você fala, cara, mudou muito. Aí, se tem uma coisa que o que pra mim foi a grande sacada disso, foi a democratização do ensino. Rapaz, hoje você aprende o que você quiser, velho. Você vai comprar um Udemy barato, você vai comprar, não fazer propaganda pra todo mundo, Hotmart, mas... Já começou a fazer? Faz meu amigo, no YouTube... Tem tudo, tem um universo. É que muita gente usa o YouTube de uma forma imbecil, mas se você quiser usar o YouTube para aprender um curso por dia e aprender a ganhar dinheiro na sua casa, ou fazer edição, ou fazer, cara, do que você precisar, você consegue. Então, essa democracia, porque antes era muito mais difícil, cara. Eu lembro na época que eu era, voltando um pouquinho mais, na época de 90, por exemplo, cara, o sonho das mães é que os meninos iam estudar lá no, como é que era? Senai. Sim. O menino fazer o Senai. Faz Senai. Uma formação, né? Isso era muito legal. Depois fazer uma faculdade, então, Jesus, meu filho tem uma faculdade. Nossa, isso aqui, tá feito na vida, né? Acabou. Hoje você sai com diploma, depende de que você for disputar. Se não tiver cara, não ganha mais o jogo, né? Mas, Marcelo, vou dizer uma coisa. Eu acho que assim, é a democratização do conteúdo. Exato. Né? Igual você falou, hoje o nosso desafio é como fazer a curadoria desse conteúdo. Esse é o nosso desafio principal. Qual é a curadoria desse conteúdo? Sim, porque você tem o conteúdo curricular, você é impactado por todos os lados. Antigamente você tinha um foco. Onde eu vou aprender? Na escola, na faculdade, lendo um livro, tal. Hoje não, hoje eu aprendo a todo momento, em diversos canais, de várias formas. Né? Eu tô no celular, eu não tô no celular só, tipo, olhando... o celular não recebe sua ligação, né? Hoje em dia é tudo, ele é um dispositivo que... O smartphone é um dispositivo que ele te abre um leque enorme da sua vida. Você paga a conta, você fala com a sua família, ele não é só um meio de comunicação, você entra no YouTube e aprende tudo o que precisa aprender. Agora, como você utiliza isso é o grande desafio. É como você realmente consegue usar aquele canal, né, de uma maneira que te evolua, né, que faça você alcançar os seus objetivos. Né? Então, acho que essa é a grande sacada. A gente tem muito conteúdo hoje, então você pode ir do céu ao inferno. Sem dúvida. Depende de como você vai usar. É a dose. É a história do veneno, né? É a dose. Tem um veneno ali que, se for um pouquinho pro lado, te salva. Você sabe que eu vi um estudo, cara, eu não gosto de falar de estudo, até não ia falar, mas eu acho que faz muito, muito bem. Eu não gosto de estudo que eu não lembro a referência. Eu tô tentando lembrar onde eu li, cara, eu não gosto. Eu gosto de dar a origem da fonte. Até porque esses estudos são um pouco, às vezes, também controversos, no sentido que, cara, às vezes não é muito claro, né? Às vezes você traz essa informação. Mas o fato eu lembro que foi numa dessas grandes, assim, empresas de pesquisa. O Júlio César era o imperador romano, ele era um dos homens que mais teve acesso ao conteúdo na época, na geração dele. Então, traziam muita coisa para ele fazer questão de entender todo o cenário e tal. Então esse estudo diz o seguinte, que hoje uma criança de 8 anos ela já consumiu todo o conteúdo, todo o número de informações, né, né, que Júlio César, ao longo da vida dele, conseguiu, uma criança de 8 anos já teve. Então, assim, o ponto que você levantou é o mais importante. Como é que você faz essa curadoria? Porque eu acho que só tem uma estratégia tão errada quanto não fazer nada. Isso eu aprendi com muito sacrifício. É querer fazer tudo. É quando você quer ser bom em tudo. E aí que eu entendi que eu precisava de sócio, porque eu achava no começo, quando eu comecei a empresário, cara, eu estudava mais digital, eu estudava administração, eu estudava, cara, como é que eu ia trabalhar? Porque eu nunca me achava pronto. Sempre falava um dia. E eu falei, cara, preciso tirar isso do papel. E cada dia que você deixa de estudar, você deixou de aprender um pouco. Então, cara, não tem jeito. Mas a prática é o que te faz bom em alguma coisa. Então, lógico que você tem até um dos temas da próxima pergunta é: como é que você se mantém informado numa área que muda
com uma frequência gigantesca, principalmente a parte de tecnologia. Você vai falar em algoritmo de mídias sociais, você vai falar em tecnologias entrantes, enfim, como é que você se mantém atualizado, Gustavo? Cara, consumindo a informação de várias fontes, né, em vários canais. Então, se eu estou numa rede social, né, eu estou procurando pessoas formadoras de opinião, né, ou que são detentoras ali de pesquisas e dados, onde eu vou conseguir buscar isso da base. Pegando referências em meios de comunicação, pegando referências, né, em podcasts, assim, é o formador de opinião, ou quem forma, ou quem emite a informação, né? Isso a todo momento. Igual eu falei, o smartphone está aí para te dar um leque enorme de possibilidades de consumo de informação, de tudo, né? Então assimilando essa informação, recebendo essa informação, assimilando ela, trocando ela no dia a dia com outras pessoas, validando a sua ideia, entendendo e conhecendo outros caminhos. Isso é algo que é feito a todo momento. Igual você falou, um dia que você não estuda, e assim, tem que parar com essa ideia de estudar é que eu parei para olhar e para fazer. Eu parei para estudar alguma coisa. Amigão, você não parou para fazer nada, velho. Você tá vivendo a sua vida, você tá consumindo esse conteúdo e você tá aprendendo e validando isso na mesma hora, cara. Exato. A gente, não vou dizer infelizmente, que eu também não acredito que seja infelizmente, mas a gente vive um universo hoje que a gente é impactado por vários momentos, por vários canais. E isso... O foco é a grande dificuldade hoje. Isso. Que nem... você falou do café 4.0, né? Por que o podcast é um café 4.0? Porque o café 3.0, vamos dizer assim, ou o 2.0, sei lá, as pessoas não estão 100% nele. Você está sentado com o seu celular na mão, você está conversando com alguém, na verdade você nem está conversando com a pessoa, você está esperando a sua oportunidade de falar, né? E você está olhando a mensagem e está pensando o que você vai falar. Aí você está olhando a mensagem, você está olhando um e-mail, você está olhando um WhatsApp que chegou, você recebe uma ligação, está naquele café. Aquele é o café. Antigamente, o café 2.0, vamos dizer assim, né? Que não tinha tantos pontos de contato ali, né? Você realmente estava falando e conversando com a pessoa olho no olho. O podcast, eu estou aqui conversando com você olho no olho. Eu estou ouvindo o que você tem para falar, para não cometer uma gafe aqui e falar uma coisa que seja redundante. Quer dizer, a gente está concentrado na nossa conversa. Então, por isso que eu acho que hoje... isso é um raciocínio que eu peguei agora, porque eu também nunca tinha ouvido. É muito eu nunca tinha ouvido essa do podcast como um café 4.0, mas eu fazendo um raciocínio, você está focado. É diferença. Né? É isso, cara. Muito bem pensado, né, cara? Hoje, aliás, esse ponto que você colocou é muito legal. Quantas vezes você sai para tomar café com alguém, cara, tá os dois no celular. Cara, eu tenho eu não vou citar pessoas, mas eu tenho um amigo que eu adoro ele, cara, mas que eu tenho um ódio de fazer negócio com ele, porque, cara, ele fala, pô, temos meia hora, a agenda dele é muito cheia. Cara, dessa meia hora ele fica no WhatsApp 20 minutos. Então é um café que você toma, tipo, ele não ouve o que você tá falando. Você tá percebendo que ele não tá ali. Só ele fala quando ele quer, mas ele ouve muito pouco. Então, e se tem uma necessidade humana, isso é mais uma coisa. Falar em network, se existe uma necessidade humana. Uma delas é ser ouvido. Você só se sente respeitado quando você é ouvido. Então, você falar é muito bacana, mas aprender a ouvir é uma característica muito melhor. Já está na Bíblia, os nossos pais nos ensinavam isso e a gente está só replicando, mas a característica essencial é saber ouvir, porque quando você sabe ouvir, você cativa muito a outra pessoa que está do outro lado. Eu gosto muito do Jordan Peterson, não sei se você conhece, ele é um psicólogo canadense que eu acho uma grande referência. Aliás, é um dos papos que eu ia te falar. Você falou que se informa em várias fontes, toma vários. Eu queria que você citasse algumas pessoas, algumas referências. Por exemplo, eu tenho algumas referências que eu tenho. O Jordan Peterson é uma. O Guilherme Freire, que é um filósofo brasileiro, é outro. O Thales Gomes é outro. O Flávio Rocha é outro. Eu tenho o Flávio Augusto, perdão, é outro. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que eu bebo daquelas fontes porque eu realmente admiro o trabalho deles. E tem alguns desconhecidos também, ou menos conhecidos, que a gente também acompanha. Eu queria saber, cara, se for, bebo em diversas fontes. Quem são esses caras? Porque antigamente, como é que era o antigamente, até 10 anos atrás? Eu leia a Folha, você queria ver se o cara era
um cara atualizado. O cara tinha o maior prazer, quer sentar na mesa. Eu sou assinante da Folha, Estado, o Valor. Cara, Cada 6 meses eu mudo minha assinatura. Hoje né? acabou isso, meu amigo. Acabou. Hoje o cara fala isso até cai em descrédito. Não sei se isso é bom ou ruim, mas essa mudança aconteceu. Acho que depende de como você usa, está aí, né? Exato. Porque você pode usar todos os meios de comunicação pra quê? Pra acreditar em fake news, por exemplo. Exato. Aí tá sendo muito ruim, né? Mas, cara, Pois é. Dentro do marketing, por exemplo, e do mercado de uma maneira geral, eu consumo muito o conteúdo da Marta Gabriel, Rafael Kiso, o Flávio Rocha, como você falou. Flávio Augusto, desculpa. Te induziu eu. Mas Flávio Augusto, como você falou. Eduardo Moreira, que eu acabo seguindo alguns pontos. Eu gosto de seguir muitos olhares diversos. Né? Então, ao mesmo tempo, eu gosto de permear entre formadores de opinião que são liberais e que são de outra ala. Eu acho que isso enriquece. Podcast, né? qual que você gosta, cara? Podcast do próprio o Conselho, eu ouço. Muito bom. Gosto bastante também. Eu ouço muito o Varejo Cast. Né? Esse eu nunca ouvi, mas eu sei. O Varejo Cast eu ouço. Eu tenho um dia para ouvir o Varejo Cast, que é toda quarta-feira, que eu tenho um trajeto de carro que eu faço, ele dura em torno de 40 minutos, e ele me ajuda muito. São dois consultores que vieram do Sebrae e tal. Eu sou péssimo para nome, então, tipo, eu pego a cara da pessoa. Então, mas o Varejo Cast é o que eu ouço pra caramba. Deixa eu ver outros podcasts. Não, né? Acho que eu ouço vários, mas eu vejo mais pelo tema, muitas vezes, mas mais esses aqui que eu tô acompanhando mais. Legal. Inteligência Limitada, de vez em quando, dependendo de quem vai estar lá, dependendo do tema. O que eu acho mais interessante é que eu acho que eu sempre oriento as pessoas, né, sempre divido, não foque em apenas uma vertente quando você está buscando conteúdo. Né, porque senão você se prende na sua bolha. Então, assim, eu tenho minhas bases. Eu tenho aquilo que eu acredito. Eu tenho aquilo que eu sou estruturado. Só que, e até uma coisa que o jornalismo me ensinou e te ensinou também, é sempre buscar os dois lados da informação e os dois lados da mesma. Por exemplo, às vezes acontece um caso, eu quero saber o ponto de vista de lado A e lado B, para eu ter o meu ponto de vista. Então essa é... Isso, como jornalista, a gente deveria se defender isso como princípio de liberdade, de independência, né? Infelizmente, foi um dos motivos, não quero entrar nessa discussão, até porque é uma discussão um pouco chata, do porquê eu perdi a paixão pelo jornalismo, mas tem muito a ver com isso, Gustavo. Eu fui criado entendendo que o jornalista tinha que ser independente e imparcial. E quando você começa a ver eu trabalhei um tempo em redação e depois o que eu acompanhei numa sequência e vejo hoje é que não existe mais imparcialidade. E isso realmente, para um cara que entrou no jornalismo como ideologia, como assim, cara, tem que ser imparcial, tem que ser... Realmente isso é muito duro ver o que tem sido feito hoje. Então, os canais tradicionais caíram em total descrédito comigo, sendo bem claro. Então, eu procuro muito... Não estou falando que eu estou certo ou estou errado, mas eu prefiro procurar algumas pessoas que eu admiro, que eu vejo o trabalho, que eu gosto, que eu falo, pô, esse cara que tem muito a me ensinar, do que os canais abertos geral padrão, que às vezes eu tenho a impressão que eles não têm o compromisso com a verdade, o compromisso com a verdade com os fatos, o compromisso com a verdade ao qual eles querem que você enxergue. Então, isso pra mim foi uma coisa que me gerou um pouco de descrédito. Eu me afastei um pouco de ver TV aberta, né? Sim, não, TV, eu acho assim, eu não tenho, acho que uma visão tão apocalíptica, né? Mas eu parto disso. Eu vejo e eu consumo, mas de várias vertentes, tanto dos meios de comunicação quanto de pessoas que são as fontes desse meio. O que não dá, acho que a premissa que eu coloco na minha vida é: partiu de um ponto, de uma notícia, de uma informação falsa, onde ela foi escandalizada, né, omitiu um lado ou outro, aí já é o que eu não vou consumir de novo, né? Justo.
mas eu vou consumir, eu Justo. vou olhar, assim, se você pega os meios de comunicação tradicional, você tem a notícia, a notícia é um relato de informações, Exato. né? Foi Então, o que a gente aprendeu. Na nossa época a gente aprendia isso. Isso. E aí eu procuro entender quais são as informações relatadas ali, entender quando é uma opinião, que aí você tem uma coluna, uma opinião ou um editorial, né, que tem que seguir isso, e aí você entende o que está acontecendo. Então, assim, eu procuro me atentar quando eu vejo as notícias, ou para não cair, né, nesse universo de, talvez numa cilada, vamos dizer assim, né, eu me atento aos fatos que estão sendo expostos ali, e a partir dali eu vou tentar validar isso com outras fontes. Essa é a realidade. E vou discutir isso no dia a dia para saber, né, para saber como que isso está sendo visto pelas pessoas, pela sociedade e tal. Isso eu tenho usado, hoje eu acho que é uma necessidade, e hoje eu acho que é a grande dificuldade hoje da gente como nação, da gente como sociedade, que é ter ali um senso crítico mais estruturado, mais apurado, para conseguir fazer essas análises, né? Porque se você tem esse senso crítico mais apurado, se você consegue interpretar realmente o texto que está colocando, a palavra, a fala, entender, né, o que é o que, você acaba não caindo num ponto de manipulação. Sem dúvida. Né? Você sai do patamar de manipulado, né? Não vou dizer para manipular, porque não, jamais, né? Mas tipo, você sai do patamar de ser uma pessoa que suscetivelmente vai ser manipulada para o quê? Para entender qual é o grau de manipulação que você pode estar sofrendo. Então eu acho assim, o que tem muita informação, hoje em dia você tem que fazer uma curadoria, a gente falou vários pontos aqui. Tem muitos pontos de contato, conteúdo vindo de todos os lados. Você tem uma facilidade enorme de se fechar em bolhas, o que é um perigo enorme, perigo grandíssimo. Né? Isso é tenebroso, dependendo de como você levar isso à frente. Né? Se fechar em bolhas é terrível para você, porque pode fazer com que você acredite naquele supremo que você está inserido. Né? Então, assim, se questione aquilo que você está vendo e vá à frente, coloque em prática ali. Não tenha medo. Pô, você pode gostar de A e você pode odiar e não gostar do B, mas confronta e olha. Olha, isso assim, a gente está conversando aqui, parece que é uma conversa muito de sociedade, muito indo para política e tal, mas isso é no mercado, isso é no negócio. Sim. Você tem uma forma de fazer a gestão do seu negócio, mas a sua ideia não é a suprema. Às vezes o ponto de vista do outro pode não ser 100% bom, mas você tem ali formas de extrair o positivo para colocar no seu negócio e desenvolver melhor a sua empresa, ou fazer com que o contraponto da outra pessoa permita que você enxergue uma modificação no mercado, uma modificação no seu negócio, que você, dentro da sua bolha, muitas vezes, ou das suas convicções, não está vendo. Então, assim, você tem que se questionar, você Sim. tem que se colocar num ponto de aprendiz, senão você vira um ser supremo, que você se isola e você vai falir, você não vai ter ninguém à sua volta que efetivamente vai falar a realidade para você e vai só concordar. Sem dúvida, né? Cara, sem dúvida. E uma pergunta interessante, cara, em relação a mercado. Estamos falando aqui um pouco de política, eu vou entrar nesse papo, mas eu não quero saber do ponto de vista ideológico. Eu queria saber exatamente isso. Cara, aí mudou o governo no final do ano passado, você atende diversas empresas. Como é que foi essa mudança do ponto de vista de mercado? Como é que você está sentindo o impacto nas empresas que você atende? O pessoal em geral tem achado bom, ruim, segue em cima do muro, porque eu vi muito isso, por muito tempo o pessoal nem falando, nem se posicionando de um lado para o outro. A mudança econômica, o que você sentiu, se você teve essa relação ano passado, esse feeling, o que você pode falar aí a respeito? Acho um ponto importante. Estamos tirando a ideologia de lá, estamos falando de fato, tá? Eu vou ser muito sincero, eu não discuto ideologia. É isso aí. Tá? Eu já trabalhei com política, você também já trabalhou com política. Nem quero mais. Cara. E eu fiz uma promessa que eu não trabalharia mais com política, né? Prometi pra mim, pra minha família e tal. Tenho alguns amigos, mas não é mais meu foco. Respeito totalmente também os amigos que tenho lá e que vivem disso, ok? Cada um com a sua construção de vida, de carreira, enfim. Mas assim, até depois que a gente trabalha com o universo político, você aprende a fazer uma análise realmente de fatos também, independente da ideologia, independente dos caminhos, do que é falado. São coisas que são trabalhadas internamente. Falando de mercado, a gente sabe que no Brasil, quando o Estado em si
ele não está atrapalhando o negócio, né? Ou não está criando um caos no mercado, o Brasil ele é tão bom que ele se adapta e ele se nutre, né? Ele é muito fértil. O povo brasileiro ele é muito criativo. O empreendedor brasileiro pode não chegar pronto ou ter a educação financeira ou a educação empresarial necessária para começar seu negócio, mas quando passa ali dos seus 5 aninhos, que é até o que o Sebrae coloca. Arrebentação, né? Na arrebentação, ele nada e ele vai. Então, assim, o que eu tenho visto dos mercados, dos negócios que eu estou trabalhando hoje, é que a gente tem tido um crescimento em alguns setores, ali, alguns pontos que a gente está trabalhando. Até aí, se a gente vai nadar de braçada mais pra frente, vai depender de muita coisa. Depende de ter um mercado que seja mais amigável, mais simples, realmente uma estruturação que permita com que negócios prosperem muito mais. Agora, a gente está falando, você falou de virada de ano, a gente está no mês 10, né? A gente está falando de 10 meses. 10 meses. Então, assim, é difícil falar sobre se decisões que estão sendo tomadas agora refletem, assim, estão refletindo já neste momento para que os mercados prosperem. Mas o que eu vejo... pergunto muito em relação ao seguinte, Gustavo, muita gente falou assim para mim, pô, eu vou segurar. Se o Bolsonaro vai ser reeleito, eu ia botar mais dinheiro, mas agora que mudou o governo, eu tô inseguro e não vou pôr tanto dinheiro. Olhando números, não. Era essa linha. Vou falar de clientes do varejo que eu trabalho hoje. Eu tenho visto uma retomada de números, né, de consumo, né. Eu tenho os clientes que eu trabalho hoje no B2B, as multinacionais mantiveram seus investimentos aqui e estão recebendo solicitações e oportunidades de negócios que fazem o mercado acontecer, estão batendo suas metas. Quer dizer, o mercado não parou. Não, e nem deveria parar. Parou, talvez nos 3 primeiros meses, até o pessoal dá aquela olhada. Os 100 primeiros dias, né, que são... os 100 dias de governo, que são, a gente sabe... A grande sociedade não sabe disso, mas a gente trabalha com isso, sabe que os 100 primeiros dias são fundamentais. Foi realmente o mercado ficou ali maluco, mas eu acho que hoje está se recuperando. O mercado... O Brasil é um país continental, Marcelo. É um país continental. Então, assim, a gente tem um mercado que ele consegue se desenvolver. O que não pode é ter instabilidade e o que precisa é ter uma flexibilização e uma simplificação em várias questões. A gente está falando tributária, tal, a gente está falando administrativa. Então, assim, o custo, eu vejo hoje que o nosso maior problema, quando a gente fala até de custo no Brasil, né, é muito mais como nós, como profissionais, somos desenvolvidos e como chegamos ao mercado de trabalho, né, do que efetivamente algumas questões que talvez a gente possa colocar na base do governo ali, tirando essas questões que eu falei de simplificação tributária e tal, ou de não vou dizer ideológica, mas de direcionamento do governo, né? Eu acho que assim, a gente tem uma base, nós temos pilares, né? O agro, por exemplo, ele é um pilar que desde 1500 ele é o que rejeitar a importância do agro para o Brasil é uma tremenda burrice. Sim. É uma burrice estrutural e querer tapar o sol com a peneira, né? A importância, por isso que os caras têm uma vaga tão pesada na mesa, ponto. Porque os caras produzem muito. E o que a gente precisa é entender como que ele produz de uma maneira que coexista com as necessidades do mundo hoje, né? do que acontece. Então, assim, desde 1500, começa com o pau-brasil, começa com cana-de-açúcar, vai com o café, vem pra soja, não sei, você tem muita coisa, assim, como um país continental, essa é uma vocação muito forte, né? Então, aí você pega outros segmentos que, hora ou outra, eles dão um salto e voltam. O que eu vejo hoje é que a gente tinha que realmente ter uma estrutura industrial mais desenvolvida, né? Eu acho que a gente tinha que ter um ambiente tecnológico e empreendedor muito mais livre e sendo impulsionado. Então, assim, o nosso povo tem muita ideia, as pessoas, né, nos nossos mercados, a gente tem muito empreendedor, muita inovação, muita gente inovativa, né, usando o ideal inovativo para resolução de problemas de uma maneira geral. Se a gente não matar essas ideias, a gente consegue fazer com que elas prosperem e gerem outros negócios.
né? Então, negócios no Brasil e negócio fora. Então, assim, a sua pergunta inicial foi em relação ao que eu vejo nesses 10 meses. Então, assim, se eu fosse falar pragmaticamente, eu vejo que nesses 10 meses o mercado tem se desenvolvido. Não vou falar aqui de uma maneira de números, tipo, não, tem mercado que diminuiu, que não Mas diminuiu. não parou. Mas, pelo menos onde eu estou inserido, não parou e está andando normalmente. E conseguindo fazer planos para o futuro. Não é um grande... Não teve um grande impulso, mas também não teve uma estagnação ou declínio. Não. Seguiu um ritmo E consegue pensar realmente o que fazer daqui para frente. Legal. Até aí, se vai prosperar, se não vai, depende de outras coisas. Mas o que eu tenho certeza é que, de uma forma ou de outra, as empresas ali vão conseguir se adaptar e continuar gerando emprego, continuar fazendo seus negócios. Eu não nego que o Thales é uma referência para mim e eu cito ele bastante. Uma coisa que ele fala que eu acho muito engraçado, ele fala: o Brasil vive naquele eterno voo de galinha. Tipo, a gente não cai, em geral, porque é muito difícil, porque o Brasil tem, como se disse, é continental, tem muitas nuances assim do agro que segura o país e tal, mas enfim. Mas vive naquele voo de galinha, dá aquele impulso, você fala, agora vai, aí vai, quer dizer, mas também não sai tanto daquela situação, né? E não vai sair enquanto a gente não tiver uma estrutura educacional bem desenvolvida, né? Enquanto a gente realmente formar pessoas que... e eu tô falando de educação de base, né? Enquanto a gente não tiver uma educação de base que não negligencie realmente a educação, né, desses indivíduos, sua função principal, e não simplesmente cumprir metas de formação, que é o que muitas vezes acontece, né? Então, assim, a gente vai continuar no eterno voo de galinha enquanto a gente, como sociedade, enquanto a gente, como o poder público, eu falo não só o poder público e o privado não entenderem que a gente precisa ter uma educação bem estruturada para fazer com que a gente tenha profissionais e pessoas, na verdade, pessoas, cidadãos que realmente construam uma sociedade mais estruturada e formem-se e sejam formados como profissionais capacitados, não para apertar, não para fazer as hard skills, mas as soft skills, né? Então, assim, desenvolver as soft skills, na verdade, para conseguir desenvolver seus negócios e ser o melhor dentro daquela função que oferece dentro de uma empresa, o melhor que pode oferecer dentro de um negócio que ele faz parte, seja um gestor, seja um profissional de uma função. Então, assim, enquanto a gente não tiver esse desenvolvimento bem feito, enquanto a gente não tiver uma simplificação, né, da forma como os negócios são feitos tributariamente e tal, a gente vai continuar esse eterno voo de galinha. E uma coisa que eu luto muito dentro de mim e no meio que eu vivo, quanto a gente não reconhecer o nosso valor como nação, né? A gente não reconhecer o nosso valor como a importância que a gente tem. A gente tem que ver que o Brasil é um país continental e ver a importância que a gente tem regional, a importância que a gente tem para o mundo. A gente, como brasileiro, a importância e toda a nossa qualidade, né? A nossa capacidade que a gente ama falar, né? Nossa, o Brasil é um país mega diverso, é miscigenado, tal. Então isso proporciona muita coisa positiva. A gente adora falar isso, mas a gente esquece de enaltecer isso quando a gente vai falar de outras nações, por exemplo. Então, assim, a gente tem que, de uma maneira, fortalecer isso em nós, porque isso gera realmente, isso vai gerar com que a gente tenha, como posso dizer, uma estrutura e talvez uma autoestima muito mais fortalecida, né? A gente acredita na gente. Eu acho que um ponto de virada na minha vida foi acreditar no meu potencial. Sem dúvida. E foi entender toda a minha construção. Eu chego aqui hoje num podcast falando com você, que é um cara que conhece tanta gente, né? A gente se conhece há muito tempo e você conhece muita gente importante que já passou por tanta coisa. Você já passou por tanta coisa. Então, assim, eu chegar aqui e falar, eu encho realmente, eu me encho de orgulho de falar que eu vim do ABC, que eu venho de uma estrutura familiar que era de uma agricultura familiar, que veio depois para o ABC numa estrutura metalúrgica, e hoje eu consigo dar um outro passo na minha família, dar um outro passo, né, de virada. Então, assim, eu tenho orgulho, mas para eu chegar a ter esse orgulho, eu tive que entender o meu passado, eu tive que, na verdade, conhecer o meu passado, entender como esse passado ele se aplica no meu presente, para conseguir construir o meu futuro.
Eu tô Sem falando de dúvida. mim. Sem Mas dúvida. assim, se eu olho Sem dúvida. pra você, se eu olho pra Perfeito. todo mundo, assim, é algo necessário. A gente tem que conhecer. Você falou de pessoas que eu sigo. Eu acompanho muito, por exemplo, o Laurentino Gomes, que ele é jornalista, Sim, historiador, e eu tenho. Mas eu li um livro dele sensacional. Pode ser a trilogia do 1808 pra frente, pode ser a trilogia de escravidão. Eu não São tô algumas lembrando dessas. qual livro é, mas 808, 22, eu. eu li um muito especial dele, mas enfim. Então, é muito. E isso foi muito importante pra mim, porque me conhecer como brasileiro. Me conhecer como brasileiro. Me conhecer realmente, entender o porquê que. Você lendo a nossa história, você entende o que a gente passa hoje, qual é a estrutura hoje. Sim. Então, aí a gente como indivíduo, entendendo isso, consegue trabalhar para tentar criar um ambiente que a gente entende que pode evoluir, promover uma evolução de mercado, uma evolução social, vamos dizer assim, de sociedade, né? A gente tem que fazer o nosso papel. Muito bem colocado. E falando em fazer o seu papel, quando você fala de Insane hoje, quando você fala de crescimento, quando você fala de estruturação da empresa, para onde você olha hoje? Qual o futuro que você vê? Quem está o profissional de marketing hoje para ser um cara que tenha valor para o mercado? Onde esse cara está olhando? O que ele precisa fazer? Ele está olhando para as modificações do mercado. A gente vive um mercado cada vez mais dinâmico, né? De vários negócios. Né? A gente está olhando, então, o mercado de marketing hoje, vamos dizer assim. É importante falar uma coisa. O marketing, ele não é... O marketing, ele é constituído de produto, preço, prazo e promoção. Né? Então, quando você entra numa empresa... Depois foi surgindo pessoas, tal, não sei, mas quando você entra como um profissional de marketing, um estrategista, como é o meu Kotler. caso... Kotler. O papai Kotler, né? O Papa Kotler. Tem gente que chama de vovô já. Né? Coitado, né? Mas ainda é necessário. Quando a gente entra numa empresa, muita gente só vê a parte da promoção. Isso aí é marketing, faz marketing. Ele está olhando só a parte de promoção, de como você coloca uma empresa, uma marca à frente. Mas na verdade não, cara. Você está olhando a saudabilidade dessa empresa, você está olhando como o seu produto ou seu serviço é aplicado às pessoas. Né? Você está olhando a praça que você tá inserido, como que ela está saudável ou não para receber o que você tem para colocar. Aquela história que você já fez uma análise do SWOT do seu negócio? Putz, eu fiz uma análise SWOT de tudo, né? Todos os clientes eu tenho, né? A SWOT tá ali, eu vou fazendo. Porque às vezes o pessoal fala, mas esse marketing é muito velho, ficou para trás. Cara, eu entrei numa das maiores empresas de gestão do Brasil, a primeira coisa que ele me fez foi faz uma análise de SWOT. Eu olhei e falei, caramba, se eles são os tops do mercado e eles fazem, por que não, né? E o mais louco, Marcelo, que é o seguinte, às vezes fala, uma análise de SWOT é uma ferramenta que já pode estar obsoleta, eu já li muito sobre isso, mas não é a questão aí você vai ver a próxima ferramenta, ela é semelhante, ela é igual, mas diferente. Porque assim, o lance não é a estrutura criada, é o quanto você se questiona para responder aquilo. É o quanto você tem coragem de se questionar. Quando você olha a fraqueza, a coisa mais rica, acho que uma coisa mais valorosa é uma pessoa que consegue reconhecer suas fraquezas. Sem dúvida. Se você reconhece suas fraquezas, você sabe o que isso você é autoconhecimento. tem que trabalhar. Total. Aí você entendeu suas fraquezas, você viu as oportunidades, você viu... Falar de ponto forte, né? As pessoas chegam lá, não, eu sou isso, sou aquilo outro, mas tipo, realmente você é? Fala a verdade, pensa. E o teu ponto fraco? Eu sou perfeccionista. Nossa, vai ser perfeccionista, pelo amor de Deus, né? Então assim, como você falou, onde eu tô olhando, então assim, eu tô olhando para o mercado mega dinâmico. Isso é onde eu tô olhando. Eu tô olhando para as pessoas e como conseguir lidar com todos os impactos que a vida hoje nos dá. Aí a gente entra aqui em soft skill. É isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Porque aí se você conseguir dominar hoje os seus medos, se você conseguir, não vou nem dizer dominar, mas saber lidar. Gestão emocional. Com isso, lidar com tudo que a nossa vida hoje, né? Porque isso é algo muito... não sei se é preocupante a palavra correta,
Mas com a evolução de tudo o que tudo o que os canais de comunicação nos impactam, né? Informação, referência, né? Você está vendo, às vezes você se cobra muito porque você está vendo a pessoa, sei lá, o mercado se desenvolvendo e você tem medo de não se desenvolver, sabe? E se você não consegue lidar com isso, você vai entrar na ruína, tá? Então, assim, tem que saber entender um mercado que é realmente dinâmico e como você lida com todas essas informações que chegam até você de uma maneira que você não se precipite. Sim. Né? Sim, sem dúvida. Cara, o Daniel Goleman tem um livro que é o Inteligência Emocional. Eu acho sensacional aquele livro. E eu vou fazer uma pergunta, uma questão que ele levanta no livro. Para você hoje, quantos funcionários tem Insane hoje, o grupo de vocês? Diretos 15, indo até para 25, 30, depende. 30. Quando você olha, você vai contratar um profissional para atuar na área de marketing ou de qualquer função da agência. No livro ele crava que hoje as pessoas procuram mais o QE do que o QI, que é o quociente, que era o quociente de inteligência, né, que é o teste de QI ali, e o outro é o emocional, é a habilidade emocional de trabalhar em cada situação. Então o cara, se tem capacidade ou não de trabalhar sob pressão, é um cara que tem a capacidade de aprender ou não, se o cara é bom de ambiente, enfim. Você concorda com isso? E como você faz isso na Insane, cara? Isso vocês relevam isso? Vocês, quando contratar alguém, vocês pensam sobre esse prisma? Como é que funciona? Sim, a gente pensa também. A gente costuma dizer o seguinte: se a pessoa ela consegue lidar com todas essas questões emocionais, né, e tem uma capacidade de aprendizado, está disposta a aprender, toda a parte técnica ela vai aprender e a gente vai ensinar, vai desenvolver. Então eu posso te dizer assim que hoje, dentro do nosso processo, a gente tem ferramentas que avaliam muito mais a parte realmente das soft skills do que das hard skills. Que ferramentas vocês usam lá hoje? Hoje o nosso time de RH ele tem testes específicos para isso. Na entrevista a entrevista é guiada de uma maneira onde você analisa as respostas depois, então tem todo um time depois multidisciplinar que olha isso, né, focado lá no nosso time de RH que acaba verificando todas essas partes, né. Então assim, tem desde teste específico que a pessoa responde até principalmente a análise guiada da entrevista. Isso diferencia muito, né, porque o profissional mais caro é aquele que fica muito pouco tempo, né? O alto turnover te gera um custo muito alto, né? Então, um bom profissional que tiver um ciclo de vida na empresa de, sei lá, 5 anos, já é um profissional que valeu muito a pena você ter, ou pelo menos, sei lá, 3 anos. Agora, o profissional que fica ali 2, 3 meses, passa pelo teste para você mandar ele embora, esse cara sai muito caro para você, né? Então, é o erro de contratar errado, risco de lei trabalhista, que aliás Getúlio Vargas deixou um presente pra gente ali, que a gente talvez para aquela ocasião funcionasse, mas para hoje precisa de várias mudanças. Aconteceram, né? A lei mudou um pouco, então o pessoal estava fazendo uma discussão querendo voltar algumas das coisas atrás. Seria um tremendo retrocesso, que eu acho que na verdade você precisa melhorar um pouco, inclusive, essa lei ainda, do ponto de vista para o empresário, até para que gere mais empregos, né? Não é ganância, é até para que você consiga contratar, ter menos problemas quando você erra na contratação de um funcionário, enfim, né? E aí me diga uma coisa, cara, quando você caminhando aí para o final, prêmio ABC de comunicação, que é em dezembro. Isso. E você é o presidente do... Eu sou presidente do Comitê de Stakeholder. O Prêmio ABC da Comunicação, ele é a maior premiação da região, dessa comunidade que eu falei aqui, que é formada por mais de 1.000 empresas, entre agências, fornecedores. E ele tem várias categorias ali, né, que são regidas por esses comitês. Então você tem live marketing, você tem publicidade, digital, você tem a stand stakeholder, que é a qual eu sou presidente e no qual você é o padrinho. Muito obrigado pelo convite. Inclusive, muito obrigado pelo convite aí. E eu que agradeço você aceitar, porque é muito importante para nós e é muito enriquecedor, né, ter você fazendo eu que agradeço a participação, poder colaborar ali com vocês. Obrigado.
E essa é uma premiação que já está indo para sua 11ª ou 12ª edição, então já é bem solidificada. E premia aí os principais cases e profissionais da região, né? Então, eu tenho a felicidade de falar que a Insane ela já foi a agência do ano, né, algumas vezes, desde 2015 ali, né? A gente foi a agência do ano geral 2015, o ano passado nós fomos agência no próprio Stakeholder. Eu não lembro se eu te visitei a última vez, 15 ou 16, acho que foi 16. Cara, o que você tinha de prêmio ali de agência, eu até brinquei com você, eu falei, cara, tem atleta olímpico que não tem isso tudo de... Tem alguns, de lá pra cá vieram outros aí prêmios, felizmente, que é o que mostra aí, que mostra a evolução do nosso trabalho e do nosso mercado, a solidificação do nosso mercado. Quando você tem uma premiação que está há 12 anos, né, 11, 12 anos, sendo realizada, que reúne não só as agências, que a premiação, né, que nem você faz parte de um comitê, onde eu tenho ali um comitê permanente que é formado por pessoas de agências, né, eu tenho você que é um profissional, que é um padrinho, que é uma personalidade que está ali com a gente, eu tenho um profissional de educação, que é um professor de alguma instituição, né, que trabalha com marketing, com comunicação. Eu tenho jurados de diversos lugares do Brasil que entram de maneira online. Então, quando eu tenho uma premiação que acaba tendo a avaliação tão diversa, eu tenho realmente que valorizar muito quando eu ganho um troféu. Quando eu sou reconhecido, claro. Porque se todas essas pessoas que são profissionais capacitados, que são pessoas que são referências, elas olharam para aquilo e votaram de uma maneira, olha, realmente isso aqui vale um ouro, vale um prata, vale um bronze, é sinal que o que você gerou, porque assim, o case que está lá é um trabalho gerado para o mercado. Sim. Se ele virou um case para ser avaliado na premiação, é porque ele gerou o resultado primeiro para o meu cliente. E se ele gerou o resultado para o meu cliente, é porque ele foi feito por um time lá do grande ABC, de uma agência do ABC. O cliente ele pode ser de outros lugares do Brasil, pode ser uma multinacional, tal, mas a agência que criou ela é de lá. As pessoas são dali. Então assim, ele valoriza o nosso pulsou mercado. dali, né? Pulsou dali, ele valoriza as pessoas que estão ali, elas trabalharam e elas se orgulham daquilo. Mostra como o nosso mercado é forte, como assim, o principal fator que muitas vezes nos prejudica é a nossa própria falta de confiança e de reconhecimento quanto o mercado das agências de marketing, branding e comunicação do grande ABC ele é bom. Então assim, quando a gente não entende isso, é o que nos prejudica. Então a partir do momento que a gente se entende como profissionais, como empresas e profissionais capacitados, a gente entende assim, que o céu é o limite pra gente, a gente vai bater de frente com qualquer um. A gente vai conseguir fazer frente nas principais agências de outras praças, né? Então, assim, a premiação, ela é muito importante para fazer com que a gente tenha esse reconhecimento, né? Sensacional, cara. Não tenho dúvida disso, cara. Eu acho que todo prêmio, cara, tem que ser realmente comemorado. Aliás, os vikings falavam isso, né, cara? Que eles falavam que eles viviam em batalhas o tempo todo. Então, os momentos de comemoração deles eram muito fortes. Porque eles diziam, cara, a batalha para você ter energia para fazer a próxima batalha, você tem que se olhar forte, se olhar como vitorioso, né? Para você sair confiante. Então eles tinham lá as bebedeiras dele, as coisas dele, em comemoração, porque sabia que o outro dia era duro, que no outro dia começava do zero, né? E esse é um ponto importante, Marcelo. A gente tem que aprender a valorizar as nossas vitórias. E valorizar, na verdade, assim, quando eu falo de vitória... Então lembrar a frase que eles usavam, eu esqueci agora, tinha uma frase muito bacana pra isso. Mas às vezes a gente fica muito se segurando, putz, eu não vou comemorar isso, eu vou esperar algo maior. Não, cara, uma vitória que pode ser um trabalho legal, um dia que você olhou e falou, putz, hoje eu consegui alcançar meus objetivos, hoje eu consegui fazer o que eu queria fazer. Hoje eu alcancei esse objetivo, tem que ser valorizado, tem que ser valorado. A gente tem mais do que o título, que o troféu é as conquistas. É o processo todo. O processo todo que precisa ser valorizado. Entendeu? Eu agradeço todo dia. Eu agradeço pelas coisas boas que acontecem na minha vida e por aquelas que eu julgo que não são boas. Porque são nessas que não são boas que eu consigo aprender e entender
como eu cresço. Então, assim, não necessariamente eu preciso entender algo negativo que aconteceu na minha vida, que eu julgo como negativo, dentro da minha limitação, eu posso entender que é algo negativo. Mas, na verdade, não, ele fez você ter um entendimento diferente para alcançar aí os momentos de vitória mesmo ali, de ganhos, de evolução. Sim, sem dúvida, cara. Gustavo, eu tô rindo aqui uma passagem nossa. Alan, o diretor Alan, presta atenção nessa. Gustavo, qual foi o teu emprego? Qual foi o seu emprego que você ficou menos tempo? Conta como foi. Na verdade, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Ali, meu primeiro emprego foi um lava rápido. Depois eu fui técnico em informática. Me dividi entre técnico em informática e estagiário de comunicação. Fui trabalhar numa TV como produtor. Depois eu abri minha empresa. Eu nunca fui demitido. Até eu abrir minha empresa, eu nunca tinha sido demitido. Demitido, em nenhum momento. Nunca fui demitido. Pelo contrário, eu sempre recebi ou promoção, ou quando eu queria ir embora, me perguntavam assim, não, mas peraí, você não quer isso, aquilo, né? Em dado momento, eu tinha acabado de abrir minha empresa, nós nos conhecíamos, né, já ali do esporte e tal, e eu sempre gostei muito de TV, você era repórter de TV, e em dado momento eu falei pra você, pô, Marcelão, adoro futebol, adoro esporte, adoro TV, velho. Putz, cara, eu queria muito trabalhar aí como repórter um dia. Pô, legal pra caramba, né? E olha que assim, hoje eu julgo que foi um momento de fraqueza, porque eu já tinha minha empresa. Sim. Né? Aí, dadas as vidas, você tava saindo da TV, indo pra Federação Paulista, né, de futebol. Aí você falou, Gu, pô, cara, tem aqui a minha vaga, você não quer tentar? Eu lembrei, você me falou isso uns 3 meses antes, aí eu lembrei de você. Aí ele falou, Gu, você não quer tentar? Aí eu falei, putz, mas eu tenho uma empresa e tal, como é que é? Pô, acho que você entrava às 4, eu saía às 10 da noite. Era algo assim. Aí eu falei, porra. Das 2 às 4, aí eu falei, sei lá. Acho que eu falei, pô, dá pra eu tocar uma parte da minha empresa, dá pra eu tocar à noite o trabalho. Pra mim, velho, eu sempre trabalhei em 2 empregos, sempre fui pai do Cris, sempre trabalhei em 2 empregos. Outra similaridade nossa, eu trabalho em 2 empregos desde meus 18, 19 anos de idade. Também, então, tipo, sempre trabalhei em 2 empregos e estudava. E tinha uma época que eu ainda fazia academia depois e estudava de sábado, fazia outras coisas e tal, enfim. Eu falei, não, dá pra tocar. Aí lá vou eu, pra ser repórter de esporte. De esporte. Fiquei 1 noite e meia. 1 noite e meia. 1 noite e meia. Diga-se de passagem, sem cobrir um time da região, que era pra eu fazer. O que eu fiz? Primeira noite, né? Vai ter a inauguração da TV Corinthians. Eu, palmeirense como sou, fui lá. Feliz. Fui lá pra cobrir ali a TV Corinthians e fazer ali o meu trabalho, sem saber nada do que estava acontecendo na época. Primeiro 5 segundos de empresa. Primeiro 5, sem saber. Eu vi meu nome ali, tipo, escrito. Nossa, sem saber o que ia fazer. Quem me ajudou muito naquela época, ali naquele 1 dia e meio, ou 1 noite e meia. Quem me ajudou muito, excelente. Não, mas eu tenho que fazer. Quem foi o cinegrafista Chiquinho na época? Chiquinho Resenha. Que fez ali me acompanhou, ele me ajudou pra caramba na época. Eu lembro assim, tipo, eu não sabia o que fazer, velho. Tipo, eu não sabia o que eu tô fazendo, faz uma cabeça e tal. E eu lembro, eu fazendo, gravando. E você sei que, enfim. O Chiquinho falava assim, porra, meu Marcelão. Cara, o Chiquinho. Tô com fome. Cara, que é, extremamente inteligente ali, realmente tinha muito conhecimento, me ajudou muito, ele me deu vários toques ali naquele momento. Mas, assim, não tive o... Hoje a gente fala de onboarding, né? Hoje eu me preocupo pra caramba em fazer um onboarding pra lá na agência. E ter um tempo pro pessoal entender o que vai ser. Não existia. Fui ali, ó, chega lá, tá ali. Toma 10 a faixa, se não fizer o gol, sai do time. Eu não conhecia nem os processos da empresa. Eu lembro que, na época, a pessoa que me contratou, eram 2 pessoas responsáveis pelo jornalismo. Uma delas, assim, eu esperando que, não, vai ter um direcionamento ali, ó, a gente trabalha assim, assim, assado, dessa maneira, tal. Esses são os departamentos, são as pessoas, sua função é essa. A pessoa chegou e falou, olha, o filho dessa pessoa era uma pessoa muito famosa, né? Chegou, olha, eu pus essa vaga no Instagram, no Twitter do meu filho, e
bombou de currículo, bombou de gente, não sei o que. Então, assim, você sabe, assim, você foi escolhido, mas tem muita gente, assim, na primeira conversa. Aí eu, pô, tá bom, e aí? Obrigado. Tá bom. Enfim, não durou um dia, uma noite e meia, mas ainda bem que não durou. Então tá aí, gente, na hora, eu me senti um porquê. Olha o presente de grego que eu dei pro meu amigo aqui. Mas você sempre foi muito valorizado, eu sempre valorizei pra caramba pela oportunidade, Sim, por ter cara. lembrado. Circunstâncias aí que fizeram com que não desse certo. E ainda bem que não deu certo, porque eu segui minha vida, logo depois ali estruturei muito melhor minha empresa, Claro. fiz a fusão, estou aqui hoje, felizmente, depois de... Persistiu, perseverou em cima do seu sonho, né? E é isso que é isso que tem que acontecer. Não pode desistir na primeira, cara. Você não pode ser um teimoso cabeça dura, você tem que conseguir entender onde você está inserido e ouvir as pessoas que estão ali prontas para te ajudar e que têm conhecimento para te passar. Sim. Mas nada vem fácil. Você rala muito, cara. A gente rala até hoje, né, Marcelo? Você tá aqui começando um negócio novo, cara. Tô todo dia começando alguma coisa Todo nova, dia, né, cara, começando um negócio, estudando e acreditando, investindo, e não grana, tô falando investir, grana também, mas investindo o seu trabalho, a sua mão de obra. Qual que é o seu maior, de todos, assim, sem dúvida, o seu maior bem na vida, na Terra? O maior bem? Cara, eu não digo o meu maior... O que é mais precioso pra você? Então, mais precioso. Na verdade, o mais precioso pra mim são meus filhos. Isso tá acima de tudo. Sim. O que é mais precioso na vida. Se hoje eu estou aqui, é por causa deles. Se hoje eu levanto, eu acordo, se hoje eu trabalho, me desenvolvo a minha empresa, gero negócios, olho um dinheiro que cai na conta, faço uma relação com alguém, é por causa dos meus filhos. É porque eu quero criar cidadãos que realmente multipliquem coisas boas nesse mundo. E sejam melhores, inclusive, do que nós. Com certeza. Evoluam a gente, evoluam a espécie. A espécie, a geração, é isso que eu falo isso. Geração. Então, assim, hoje o que eu tenho de mais precioso são os meus filhos. Mais assim. Exatamente, cara. Família é a base, é a estrutura, sem dúvida. Mas nós temos algo muito precioso também, que é nosso tempo. Também. Na nossa fase hoje, o que a gente tem na vida que a gente não pode comprar, que a gente não pode voltar atrás e que a gente tem que aproveitar muito bem é o nosso tempo. Principalmente a gente já passou depois dos 40, né? A gente não tá velho, mas a gente já tem discernimento suficiente para ver onde a gente vai investir o nosso tempo. Então, quando você começa alguma coisa e direciona a sua energia, a sua atenção, isso tem que ser feito com muito valor, muito amor e principalmente muita assertividade. Porque nós não temos mais tempo para gastar. Nós precisamos investir o tempo de uma forma inteligente. E investir esse tempo significa estar com pessoas, estar com negócios que você acredita, que vão gerar valor. Quando tem 20 anos, você vai fazer o que tiver. Quando você tem 40, você tem que escolher para saber o que você vai querer fazer para os próximos anos, se aquilo também te dá um mínimo de prazer em fazer. Quando você tem 20 anos, talvez você possa fazer você tem que fazer o que tem que ser feito. Quando você tem 40, você tem que ter um mínimo de paixão no que você está fazendo, senão você não vai conseguir entregar o seu melhor. Né? Então, o tempo é escasso e não tem como voltar. Né? Então, assim, aproveitar muito bem o tempo e as oportunidades. Então, quando eu falo que eu montei o Otimize, que era a última pergunta que eu ia te fazer, que eu sei que o tempo urge, só que foi um projeto de muita paixão, e eu queria que você explicasse um pouquinho do seu tempo que você teve aqui, o que você achou da estrutura, principalmente. Fica o convite para você voltar. Uma amizade de muitos anos, de um cara realmente que manteve uma linha de idoneidade, de valores, que eu respeito muito, porque a gente vê muita gente se perder nesse meio tempo, e você continuou aquele cara com seu, desde que eu te conheço, com seu propósito, com seus objetivos, mas com valores, e a tua essência não mudou, cara. Você é o mesmo cara. Obrigado, né? Eu agradeço de novo essas palavras. Eu acompanhei ali meio de longe, vamos dizer assim, de espectador, né? Ali a construção, né? do Otimize,
do estúdio todo. Então, vendo ali você anunciar desde a construção, da estrutura. Eu lembro de você fazendo ali no meio da reforma, fazendo alguns conteúdos ali. Eu lembro da gente conversando, você no carro e falando, pô, Gu, tô com estúdio, tô com projeto, tô com isso e tal. Eu falei, eu vi a paixão que você tinha, que você tava olhando para um novo negócio de uma maneira muito apaixonada e, eu via no seu olhar ali que com certeza ia sair uma coisa muito legal, muito grande e que não ia dever, né? Eu já fui em outros podcasts, em outros locais, em outros estúdios. Assim, você veio de TV, eu vim de TV, então assim, de rádio também, então assim, a gente já viu muita coisa, né, de estrutura. E quando eu entrei aqui, quando eu vi, né, desde da antessala ali que a gente conversou, o cuidado que existe em quem chega aqui, né, o cuidado que tem em quem chega aqui, quem é recebido, né, é algo fantástico. Quando eu entrei aqui depois da nossa primeira conversa, você trouxe no estúdio, me apresentou todo o Otimize, você viu, explicou, deu para ver que tudo foi pensado minimamente para a melhor experiência, né, de quem vem aqui hoje e quer produzir um conteúdo de qualidade. Então assim, a estrutura que existe aqui, se você vier, né, se a pessoa vier para cá com uma ideia minimamente interessante, eu tenho certeza que vocês vão ajudar até a lapidar essa ideia. Exato. Né, porque, e até ajudar a vender o projeto. Isso, porque assim, isso vem muito de você também, dessa evolução e dessa construção real mesmo de negócios. Eu tenho certeza, se chegar com uma ideia interessante, minimamente viável comercialmente, eu tenho certeza que a pessoa que estiver aqui, o negócio que estiver aqui vai conseguir dar certo. Estrutura técnica aqui realmente os equipamentos tal, claramente suprem a necessidade e você vê todos os detalhes que fazem com que as coisas aconteçam. E ouvindo você também falar sobre o que você quer fazer, né, mostra que assim, é um negócio que começou recente, mas é pulsante ao ponto de já evoluir. Né? Então assim, não quero ficar aqui falando para convertido, né? Mas claro. O que é positivo tem que ser falado. É isso. Gu, obrigado mais uma vez, presença sensacional. O podcast foi maravilhoso. Galera, sigam o Gustavo. Aliás, deixa suas mídias sociais aí pra galera. Cara, Gustavo Elero com 2 L's, né? Você me acha em todas as redes sociais. E a Insane, né? @seja Insane, SEJA Insane, também em todas as plataformas, às vezes é a mesma arroba, vamos dizer assim, né? O mesmo domínio. Então é onde você encontra a gente e acompanha nosso dia a dia, nossos trabalhos e um pouco do conteúdo que eu compartilho lá, que é muito mais voltado aí para negócios também ali. Real, como realmente o Marcelo falou aqui, a gente não acaba não tendo empreendedorismo de palco ali que é irreal, né? Aí que tá. E para fechar, o prêmio Comunicação, o prêmio ABC de Comunicação. O ABC de Comunicação que vai acontecer em dezembro, é aberto ao público? O pessoal vai poder acompanhar? Você pode comprar o ingresso e ir lá, né? Tem as mesas, o ingresso. Termina muito rápido, porque assim que abre, todo mundo já compra, né? Abriu agora um primeiro lote de venda, onde já foi consumido pelas primeiras agências que já fazem parte da comunidade. Mas você pode procurar ou na comunidade ABCcom, né? Procura no próprio Instagram. Tem ali o CEO, Luciano Bonetti, que é o CEO da comunidade, ele também produz muito conteúdo. E tem o próprio site do prêmio ou o Instagram do prêmio, que é o Prêmio ABC, né, Prêmio ABC da Comunicação. É isso. Você pode ir lá e verificar todas as novidades aí conforme for acontecendo. Irmão, recado dado, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Fui, um abraço, galera. Valeu!